para todos os públicos. Bom dia, turma, estamos de volta com as nossas aulas de ciências. Hoje nós iremos fazer uma viagem pelo espaço sideral, pois o nosso assunto, o tema da nossa aula de hoje será a respeito do universo. Vamos viajar nessas galáxias, vamos viajar no espaço sideral, conhecer como foi formado o universo, do que faz parte do universo, como é que ele foi formado, como ele foi criado. E vamos começar falando a respeito de que os cientistas explicam a origem do universo através de uma teoria chamada de Big Bang. Nessa teoria, ele sustenta que o universo surgiu em um único ponto onde toda a matéria e a energia estavam concentrados numa fase densa e quente. E a partir desse momento, dessa fase densa e quente, houve uma grande explosão e aí o universo se expandiu rapidamente, formando como a gente conhece atualmente. Na composição do universo, nós temos os planetas, os satélites, as nebulosas, os cometas, as estrelas e tudo que é constituído fisicamente de matéria, espaço, tempo e energia. Tudo isso junto constitui o que nós conhecemos como universo. Agora nós vamos conhecer cada uma dessas particularidades que formam esse vasto campo de experiência chamado universo. Quando você observa uma noite estrelada, contempla as estrelas no céu, você consegue perceber a imensidão desse exército criado. E aí nós imaginamos como visualizar cada corpo celeste existente nesse espaço. Nesse sentido, nós utilizamos um aparelho inventado pelo homem chamado telescópio. A partir do telescópio, nós conseguimos visualizar os corpos celestes que ali estão. E não somente visualizá-los, mas também compreender que neles existem formas e também existem cores. A partir disso, então, nós compreendemos que tudo que nós olhamos é mínimo perto da imensidão e do vasto campo de experiência que é o universo. Daí, nesse contexto, aparece uma ciência, surge uma ciência que vai estudar, que vai explicar e mostrar como se formou, como que os astros foram compostos e os fenômenos que ali acontecem dentro desse universo. E essa ciência é chamada de astronomia. Juntamente com essa ciência, nós temos um cientista, um profissional responsável por estudar a astronomia. E esse profissional chama-se astrônomo. E com desenvolvimento da tecnologia avançadas para o nosso tempo, com a criação dos satélites, dos telescópios, nós conseguimos então dar maior qualificação para a ciência no que tange a astronomia. Mas o que são os astros? Os astros são todos os corpos celestes que habitam no universo. Eles nascem, eles morrem. E como que eu posso citar a exemplo de corpos celestes? A exemplo de astros, nós temos as estrelas, os planetas, os asteroides, nós temos os cometas, as nebulosas. E nós vamos aqui então estudar cada um desses corpos celestes. Existem astros que estão sempre em movimento. Por exemplo, a Terra. Ela dá um movimento, ela faz um giro em torno de si mesma e também um movimento, um giro ao redor do Sol, ocasionando movimentos que nós chamamos de rotação e de translação. Mais à frente, em outra aula, a gente vai estudar com detalhes esses movimentos. O que eu quero deixar bem explícito é que esses astros, eles estão em constante movimento nesse espaço sideral. Existem também astros que brilham porque possuem luz própria. É o caso das estrelas. O Sol, ele é uma estrela. Existem também as constelações, que são um agrupamento, conjuntos de estrelas que estão visíveis e estão também em determinada região do universo.
Nós aqui no Brasil, nós costumamos observar algumas estrelas, algumas constelações e a denominamos por Cruzeiro do Sul, constelação de Órion, constelação da Coroa Austral e a constelação de Escorpião. Os antigos astrônomos, eles costumavam dar nome para as constelações através de objetos e também de animais. E isso, nessa prática, constitui-se até os dias de hoje. Por isso, nós temos aqui uma das constelações chamada de Escorpião. Existem também astros que não têm luz própria. Esses astros, porém, eles brilham e refletem a luz de um outro astro. No caso, a exemplo disso, os planetas e os satélites. Mas o que são planetas, professor? Planetas são astros que giram em torno de uma estrela, assim como faz o planeta Terra que gira em torno do Sol. Então, planetas são o quê? Astros que giram em torno de uma estrela. A Terra é um planeta e o Sol é uma estrela. A Terra faz um movimento, faz um giro ao redor do Sol, porque planeta são astros que giram em torno de uma estrela. E os satélites? Os que são satélites? Os satélites são astros que giram em torno de planetas. A Lua é o único satélite natural da Terra, porque existem satélites artificiais. Esses satélites são produzidos, fabricados pelo homem. Mas a Lua, ela é um satélite natural, não foi o homem quem a construiu. No entanto, ela constitui o único satélite da Terra. E o que são galáxias? Galáxias são grupos de corpos celestes, planetas, estrelas e nuvens de gases e partículas de poeiras que juntas se unem e estão presentes no universo. Você sabia que nós moramos em uma galáxia? Qual é a nossa galáxia? O nome da nossa galáxia é a Via Láctea, que significa caminho de leite, por conta dessa aparência esbranquecida que parece leite. Quando nós olhamos para a nossa galáxia, nós percebemos que ela tem uma forma de um grande espiral e performance de um caminho de leite esbranquiçado. Por isso que o nome dela chama-se Via Láctea. É nessa galáxia que está todo o nosso sistema solar. E por falar em sistema solar, esse vai ser o nosso próximo assunto da nossa próxima aula, o sistema solar. Agora, nós iremos para o momento das nossas atividades. E como atividade de número 1, vamos responder: qual é a origem do universo? Como foi que ele se formou? Bem, nós falamos aqui que os cientistas apresentam a teoria do Big Bang. Muito bem, a partir da teoria do Big Bang, de uma grande explosão que houve com uma determinada concentração de matéria e energia no determinado espaço, no determinado momento, no determinado ponto, onde estava superaquecido até o momento dessa grande explosão e expansão do universo. O que forma o universo? Por inúmeras galáxias, bilhões de estrelas e também de planetas. O que são astros? São corpos celestes que existem dentro desse espaço chamado universo. Que nome é dado à ciência que estuda os astros? Ora, a ciência que estuda os astros e as suas formações é chamada de astronomia. O profissional da astronomia que estuda os astros é chamado de astrônomo. O que são planetas? São astros que giram em torno de uma estrela. E os satélites? O que são satélites? Resumindo aqui a nossa aula de hoje, são astros que giram em torno de planetas. Muito bem, isso foi tudo que nós conseguimos aqui fazer na nossa aulinha de hoje. Agora, chegou o nosso momento da curiosidade. Você sabia que existe um livro muito antigo dos cristãos, e nesse livro muito antigo, um profeta chamado Isaías escreveu a respeito do universo a seguinte citação: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele
as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Esse profeta está falando de um design inteligente, de um ser inteligente, Deus. Deus é o grande arquiteto do universo. Observa que ele está falando de um grande exército, um vasto exército, denominado de estrelas. E pela sua grandeza, pela força do seu poder, diz o texto de Isaías que esse ser inteligente, esse arquiteto do universo, as criou e chama todas pelo seu nome. Ora, se esse grande ser inteligente, esse arquiteto maior, conhece as estrelas e as chama todas pelo seu nome e nenhuma delas lhe falta, ele não vai chamar o seu nome? Ele não vai cuidar de você? Observa que o profeta diz que ele criou todas as coisas. Mas eu digo a você que ele não somente criou, mas também mantém, sustenta. E se esse design inteligente criou e sustenta o universo e chama todo o seu exército pelo nome, ele não vai cuidar de você? Com certeza. Então fica a dica, deixo meu forte abraço, boa semana para todos vocês e até o próximo encontro.